Gente, aqui pela TV Comércio de Guarulhos, para todo o Brasil, naturalmente, você que está acompanhando a gente pelo YouTube e também pelas redes sociais, você que é empreendedor do varejo ou de qualquer outro segmento, o assunto hoje aqui é dívida empresarial, né? Como tirar minha empresa do vermelho. Está aqui conosco o Dr. William Moraes, que é especialista nesse assunto, e ele vai dar dicas importantes para você. Fiz empréstimo no banco, estou enrolado, minha folha de pagamento dos meus funcionários está lá dentro também, o banco fica me girando, você botei um dia lá para pagar salário, o banco negocia, aí taxa baixa, taxa alta, eu estou preso ao banco, eu não consigo sair de lá, doutor William. Como é que eu, empresário, faço? Claro, gente, que eu estou falando aqui mais para aquele pequeno empresário, aquele que tem muita dificuldade, porque a grande empresa tem toda a sua estrutura jurídica e tem dinheiro para isso. Mas eu sou um pequeno empresário e eu estou enrolado com o banco. Qual é a dica que você dá para a gente? A gestão do passivo bancário, né, é de suma importância e não é de hoje que ela existe, né? O que seria a gestão desse passivo bancário? Estratégias que buscam com que novos rendimentos da sua empresa não caiam diretamente nesse poço, né, dessa conta citada nesse seu exemplo. Então, eu tenho lá novos rendimentos que naturalmente eu já faturei e emiti boletos para irem para este banco. Ok. Uma das gestões de passivo inicial para você começar a ter fôlego é tentar ir tirando gradativamente, né, os rendimentos que estão indo para esse banco que não te traz uma negociação mais saudável. Então, não tenha negociação com o banco de um refinanciamento, de um prazo nesse refinanciamento para você voltar a pagar e colocar a casa em ordem, né? Gerir esse passivo está dentro das estratégias, dentre outras, né? Você começar a passar ativos para outros bancos, né? Porque esse banco que não te abriu nenhuma negociação, você, para não tentar fazer de cara uma ação revisional de juros, de encargos e tal, administrativamente está tentando negociar com ele. Não sendo aberta essa negociação, ele vai continuar consumindo todo o seu ativo mensalmente. Porque eu estou colocando lá duplicata, os meus clientes, tudo que eu estou colocando lá, o banco está dizendo, olha, volta para cá. Então, uma estratégia, né, inicial é cessar novos ativos para esse banco, para que você consiga ter, através de uma outra instituição ou empresa de recebíveis, o dinheiro no seu poder, para que você volte a gerir a empresa financeiramente falando da sua maneira, não faturar apenas para pagar os contratos. Então, a gestão do passivo bancário para o empresário é de suma importância e o primeiro pontapé inicial se eu estou nessa condição citada por ti, que eu ponho o dinheiro no banco e o banco já leva tudo sem eu utilizar nada, né? A primeira estratégia é rever esse contrato e já de cara abrir uma outra conta, uma outra central de recebimentos, um outro caminho de recebimentos para que esse ativo fique limpo para você gerir e para que você ganhe fôlego, inclusive, para pagar esse débito que você tem de outros bancos. Ah, mas a gestão de passivo traz um momento crítico de negativação. Sim, né? Não podemos negar que, às vezes, a gestão de passivo pode te levar a uma eventual negativação nesse período de negociação. O banco pode não esperar e fazer a negativação. Mas, às vezes, ela é a única forma que te traz uma solução saudável de negociar com desconto. Porque enquanto o banco enxergar que você tem ali ativos a todo mês na conta, que você tem patrimônio a ser liquidado para pagar esse contrato, ele nunca vai te conceder o desconto. O banco tem que tentar enxergar que a situação realmente está crítica, que esse débito é um crédito que não será passível dele alcançar alguma forma de execução e tomada desse crédito a favor do banco. Então,
a gestão do passivo é o ponto inicial para quem está endividado. Então, aí, de vez em quando aparece algumas coisas aqui pelo Sim Comércio, né? Já que nós estamos aqui falando com a promoção desse podcast pelo Sim Comércio, que é o Sindicato Patronal do Comércio Varejista da cidade de Guarulhos, aparece gente aqui que ele tinha uma empresa aberta, começa a se endividar com o banco, e fala, pô, tô enrolado. Aí abre outro CNPJ, aí ele começa a fazer empréstimo com outra agência, outro banco e tal, daqui a pouco ele se enrola, ele abre uma outra empresa, e daí a pouco chega uma pessoa aqui conversando comigo, que é uma empresa pequena, ele está devendo 2, 3, 4, 5 milhões, né? Isso é estratégico, isso é inteligente do ponto de vista de uma gestão de dívida, doutor William? E tá abrindo muito CNPJ para ver se eu vou me safando? É estratégico desde que você faça isso para liquidação de um passivo anterior, né? Mas para ficar criando passivo, não. Para ficar criando passivo, aí não é uma estratégia, até porque vai chegar uma hora que o círculo, né? Vai se encontrar, uma ponta vai encontrar a outra, né? E esse ciclo de tomar crédito e não pagar, uma hora vai fechar, porque vão acabar as pessoas que vão confiar a ti, ou normalmente quando acontece isso são empresas familiares que vai colocando a esposa, depois o marido, depois o filho, vão acabar as pessoas que vão ser titulares dos novos CNPJs. Então, existe estratégia de gestão de passivo nesse sentido? Existe, né? A gente pode, eventualmente, abrir uma empresa gestora e administradora dos recursos daquela empresa que está endividada para que os ativos sejam direcionados para essa empresa administradora, mas a gente só orienta isso com o fim de tentar buscar solucionar a dívida da anterior. Não para que seja um devedor contumaz, porque aí não precisa nem de orientação. Né? Aí a pessoa vai ao seu bel prazer, abrindo o CNPJ, tentando movimentar a conta, teve crédito, ele pega, estoura, vai para o próximo. Isso não é a orientação que a gente tem que passar, mas de fato é algo que a gente vê de maneira viciada sendo utilizada por alguns empresários. Né? Não é geral isso, mas alguns empresários acabam vivendo, infelizmente, dessa maneira. Como gestão desse passivo bancário existente, né? É comum que se faça a abertura de um novo CNPJ, né? Como gestor e administrador daquele anterior, mas com o fim de buscar uma renegociação, com o fim de buscar salvaguardar naquele momento os ativos que estavam escoando todos no antigo contrato, mas nunca, né, e sobretudo de maneira alguma, com o fim de calote financeiro, de calote bancário. Isso a gente não orienta. A gente orienta que se surgir, né, seja um novo banco, como citamos no exemplo anterior, seja uma nova empresa gestora dos ativos, né, que isso surja como maneira de buscar uma quitação mais sadia do contrato anterior. Até porque as crises vêm e vão. Né? As crises do comércio vêm e vão. Se a pessoa toma crédito a todo momento do banco, utiliza na empresa, porque normalmente quando a gente vê isso, a expertise, né, e o negócio em si continua sendo o mesmo. Então, se eu vendo copos, pelo CNPJ-A, esse CNPJ-A não tenho mais como negociar a dívida. Abriu B nesse exemplo, o cara vai continuar vendendo copo. Né? O empresário vai continuar vendendo copo. Então, a operação em si passa e continua sendo a mesma. E a orientação que a gente dá se você está nesse ciclo citado de ter 5, 6 CNPJs, todos com passivo bancário, meu amigo, vá buscar outro negócio para você operar, porque o seu negócio já está afundado. Ou você está tirando o recurso da empresa para empregar em outra coisa, né? Ou o tipo de negócio seu não dá lucro suficiente para se manter. Né? Porque a tomada de crédito eu enxergo como uma possibilidade de você alavancar o negócio. Mas você tem que fazer a empresa sobreviver com o próprio rendimento, incluindo nisso
doutor Reginaldo? O pagamento dos impostos. Porque tem muita empresa também que não tem os problemas bancários, mas tem um passivo tributário que, ao invés dele pagar o imposto, ele põe o dinheiro do imposto para dentro da empresa como se aquilo fosse lucro. Só que ele vai acumulando outro passivo. Então, e imposto hoje, meu amigo, penhora a conta, sai piorando sim, tudo. Não dá mais para ficar... A gestão de passivo, né, bancário, ela também tem uma estratégia que acaba indo para o passivo tributário. Tá. Então, se eu abrir uma empresa gestora, eu posso utilizar essa estratégia para tentar buscar descontos também no governo para pagar de maneira mais saudável esses impostos. Tem uma última pergunta para a gente encerrar aqui o nosso podcast. A conversa está boa, mas o tempo é fundamental. Eu tenho uma empresa, eu tenho lá o banco, no banco eu aluguei o galpão, o seguro-fiança é do banco. Aí eu comprei carro, o financiamento do carro, do caminhão é daquele banco. Aí a maquininha de cartão de crédito é daquele banco. Aí o empréstimo é daquele banco. É recomendável manter toda a minha vida financeira, da minha empresa, melhor dizendo, numa única instituição financeira? Entendo que não, né? Porque como crises vêm e vão, né? Tá. Num momento como este, você fica, vamos dizer assim, refém de uma única instituição, né? Os empresários têm cada vez mais tentando multiplicar essa busca de recursos, né? E às vezes eles têm utilizado isso de maneira a apagar incêndios, né? Então, quando tem mais de um banco, você tem o crédito de um, você toma de um para pagar o outro. Ganha prazo, toma de outro para pagar o um. E assim vai indo. Então, a orientação é que a tomada de crédito seja, primeiro, e sobretudo de maneira responsável, né? Que seja para aplicar dentro da empresa e não pela empresa para utilizar com recursos fora do projeto empresarial. Mas a orientação é que não fique adstrito a um único banco. Tá. Né? Até porque, se tem patrimônio financiado, esse é um bem ou um direito que a hora que liquidar vai virar patrimônio sem restrição da empresa. E se eu tomei crédito de capital de giro ou outros tipos de contrato da empresa e eu passei a ficar inadimplente e eu estou tentando manter o contrato de financiamento, por exemplo, de um caminhão, que é a minha ferramenta de trabalho. Eu vou continuar pagando isso para entregar para quem ao final? Para o mesmo banco. Porque o banco já, sem pesquisa alguma, ele já vai ter conhecimento de que você tem ali um bem que você está pagando que será garantia dele de uma dívida futura. Então, se isso tudo acontecer dentro de um prazo de prescrição, né? A exemplo, dentro de 5 anos, no primeiro ano eu tomei os empréstimos e não consegui mais pagar. Eu tenho 4 outros anos que o banco pode me executar. E eu não quero deixar de pagar o meu caminhão, que é a ferramenta. Eu vou continuar pagando. E eu tenho lá 48 meses para pagar. Ou seja, eu vou acabar de pagar esse financiamento. Esse bem vai ser liberado para o nome da minha empresa. E o banco vai poder executar o meu outro contrato já indicando esse bem como garantia. Aí te devolvo a pergunta. Você é o banco. Se o meu caminhão vale mais do que o crédito que eu estou devendo, ou próximo, ou ainda que o caminhão seja um pedaço do débito, você vai querer fazer acordo para diminuir? Você sendo banco? Eu tenho a garantia que é o caminhão. Então, para a estratégia da gestão de passivo bancário, pensar nisso de maneira inteligente, colocada a sua pergunta, é também não pensar em colocar tudo em um único banco, né? Até porque temos visto, né, diversas notícias de bancos, né, digitais aí no momento, e até não só na questão do passivo, dos contratos, mas imagina que sua empresa está indo bem e você também deixou as suas fichas, né, apostou suas fichas num único banco. Fico imaginando, do banco que está sendo investigado, a empresa que estava com todo o seu ativo lá, que foi bloqueado, Quebrou, que está tendo
tratos para como vão levantar os valores. Então, essa dica eu acho que vai até além da gestão de uma dívida, de um endividamento, algo do tipo, né? Vai até numa questão de ser saudável a sua empresa ter ativos, contratos em mais de uma instituição. Portanto, o gerente seu, que os bancos anunciam por aí, né, tem o seu gerente exclusivo, tem não sei o que, cuidado. Eles é uma serpente que, em algum dado momento, se você, meu amigo, fraquejar, ela vai dar uma picada em você com as dívidas que você deixou sem pagar. Portanto, é sempre bom ter o seu negócio, mas não ficar preso a um único banco e sim diversificar folha de pagamento aqui, empréstimo ali, financiamento de um caminhão acolá. Nunca fique preso a um banco só, porque, como é o exemplo que hoje é comum, de o banco quebrar e você quebra junto. Certo, doutor William? Certo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, estamos às ordens. É sempre muito bom estar aqui contigo. Obrigado, forte abraço. Gente, como já fazer a gestão do seu negócio, do ponto de vista jurídico, da sua dívida, fale no Sim Comércio, a gente pode te ajudar, tá bom? Forte abraço.